Sejamos bem-vindos nessa palestra, nessa noite de hoje. Então nós vamos dando início aos nossos trabalhos, fazendo uma prece. Vamos então serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, Pai da vida, a oportunidade bendita de nós todos estarmos reunidos aqui nessa noite de hoje. Que possamos ter um bom compreendimento do que será falado aqui na noite de hoje, que possamos refletir e tirar bons ensinamentos do que o rapaz vai poder fazer por nós. Muito obrigado, graças a Deus. E agora nós vamos na leitura, né? Também para a gente, por favor. Boa noite. Eu vou ler a lição do livro Agenda Cristã, do Chico Xavier. É a lição número 17. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então a lição está falando que a gente não, em vez de julgar, de apontar o dedo, que a gente tem que ensinar no caminho do amor, né? Que foi igual Jesus Cristo fez com a gente. Ele veio aqui na Terra para nos ensinar através do amor. Então, seguindo o caminho do bem, é assim que a gente vai ter a nossa evolução. Então é isso, uma boa noite. E agora o Anderson vai dar a palestra para vocês. Boa noite. Consegue ligar no Instagram aqui que não está funcionando. Então nós vamos agora receber o Anderson. Estamos em ajustes aqui ainda, um pouquinho mais. O tema da noite de hoje é bem propício, né, aos nossos dias de hoje e diz muito sobre o nosso comportamento com relação aos nossos pequenos. O tema, os filhos e a educação moral. Por favor, Anderson. Obrigado, Ezequiel. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão acompanhando pela internet. Aproveitar para pedir desculpa que começou agora a transmissão pelo Instagram, porque no fim a gente acaba compartilhando o celular e às vezes a gente acha que está ligado e não está. Então, pedir desculpa, agora está transmitindo normal. Então o tema de hoje, como a Ezequiel já comentou, é os filhos e a educação moral. Antes de começar o tema, antes de entrar no tema, eu quero fazer um pequeno comentário um pouquinho sobre o que é educação e para a gente refletir um pouco também sobre o tema. Então, qual que é o significado de educação no dicionário?
Então, educação é a ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades físicas, intelectuais e morais de alguém. Então, só pegando por essa definição, educação é uma coisa muito complexa, porque só aqui nessa pequena descrição ela já se divide em 3 outras descrições, que é física, intelectual e moral. E se a gente for entrar em cada um desses temas, ele também vai se subdividir em várias outras explicações, vários outros detalhamentos. E se a gente for entrar então na questão pedagógica do tema educação, aí que é uma questão de escola mesmo, a gente vai entrar em vários outros temas, então é um tema bem abrangente. O que eu quero abordar nessa noite são 2 aspectos, o intelectual e o moral, porque acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, intelectual, o que é intelectual? Significado é um adjetivo que caracteriza algo ou alguém que desempenha uma atividade de natureza mental, relacionado com o intelecto e a inteligência. Então, a educação intelectual é relacionada à inteligência. Então, se alguém está sendo educado intelectualmente, ele está desenvolvendo a inteligência, certo? Então, seja em casa, seja na escola, qualquer outro lugar, quando você desenvolve o intelecto, você está desenvolvendo a inteligência. E o que significa moral? Moral é um conjunto de valores, normas e noções do que é certo. Isso dentro de uma determinada sociedade ou de uma cultura. Então são valores passados de geração em geração de uma determinada cultura sobre o que é errado naquela cultura. Então é noção de como se deve proceder em um determinado grupo social. Então tem até umas definições que moral significa para viver em sociedade, para viver em grupo. Então são as regras necessárias para conviver. Eu quero fazer uma pergunta. Quando uma pessoa se desenvolve intelectualmente, quando uma pessoa desenvolve a inteligência, a gente pode supor que essa pessoa vai desenvolver o senso moral também? O que vocês acham? A gente poderia esperar que sim. Você desenvolve sua inteligência, mais você aprende, mais você entende que você tem que respeitar as leis. Só que não é isso que acontece. Principalmente aqui na nossa sociedade, no Brasil, que praticamente todo dia a gente tem algum exemplo diferente de alguma pessoa que alcançou um cargo por mérito, normalmente que estudou muito, mas por esse mesmo motivo, essa pessoa, seja político, engenheiro, médico, advogado, mas essa pessoa acha que está acima das leis morais, ela acha que as regras só se aplicam ao outro, não a ela, porque é uma pessoa, ela se julga importante. Bom, como eu pensei aqui em vários exemplos para poder trazer, para exemplificar isso, mas voltando para o tema da educação moral dos filhos, das crianças, eu lembrei de um exemplo que eu escuto bastante. Então, eu moro em apartamento. Então, todo mundo sabe que vida em condomínio é algo muito complicado também. E tem as regras, cada condomínio tem suas regras. Então, para a gente viver bem em condomínio, em sociedade, nós temos que seguir as regras que são colocadas no condomínio. Só que o principal problema que acontece no condomínio é que não se seguem essas regras. E eu converso bastante com os funcionários do condomínio que eu moro, e uma coisa que eles falam que acontece muito, que é muito recorrente. Então, o condomínio tem uma determinada regra, e aí a pessoa, o funcionário, para fazer cumprir aquela regra, ele começa a fazer ronda, começa a olhar o condomínio, ele acaba, não é algo fora do comum, ele flagrar a criança cometendo alguma coisa errada. Falando criança na idade de 4, 5 anos, que é pego em flagrante fazendo algo errado.
E aí, quando esse funcionário chega perto da criança para repreender, qual é a função dele enquanto funcionário de condomínio? Manter a lei, manter a ordem, as regras morais do condomínio. Só que quando ele chega para repreender a criança, o que ele escuta? É meu pai que paga seu salário. Então, se é meu pai que paga seu salário, eu posso fazer o que eu bem entender. Então, esse exemplo vem mostrar o que eu falei agora. Então, uma criança de 4 ou 5 anos, para ela dar essa resposta, a gente vê que ela é muito inteligente. Porque primeiro ela consegue se movimentar, ela aprendeu a andar, a caminhar, a fazer a coisa errada. Ela aprendeu, ela entende a fala, se comunicar, então ela entende o que a pessoa falou para ela consegue responder. E ela tem um nível de inteligência grande, para ela entender o que a pessoa falou e retrucou. Até a resposta não se pode dizer que não é inteligente. Só que do ponto de vista moral, totalmente errado, porque se ela está vivendo naquele lugar, se ela está vivendo num lugar que tem normas, ela tem que seguir. E aí, o que a gente tira desse exemplo? Onde que essa criança aprendeu a dar essa resposta? Qual o exemplo que ela teve? Se ela não ouviu os pais ou algum adulto próximo falar isso, ela viu um exemplo prático. Provavelmente ela viu algum adulto agir daquela forma, então por isso que ela replicou. Bom, então essa que o que eu gostaria de passar, essa reflexão com respeito à nossa sociedade. Então eu poderia listar aqui vários exemplos, eu tenho certeza que todo mundo vê vários exemplos todo dia que diz respeito às normas. Mas esse aqui é um exemplo que eu achei muito, muito importante, porque cai bem de encontro com o tema de hoje. Bom, então entrando no tema de hoje, e o que é moral? Então a gente viu o que é moral segundo o dicionário, o que é moral segundo a sociedade, e o que é moral segundo o Espiritismo. O que o Espiritismo ensina para a gente sobre moral? Na questão 629 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão: que definição se pode dar da moral? Aí a resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se ou fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que a gente percebe, lendo essa pergunta, ou refletindo sobre essa pergunta? Se todos nós realmente cumpríssemos a lei de Deus, que é fazer o bem pensando no bem de todos, no bem comum, não só no nosso próprio bem, como a gente vê que acaba sendo, infelizmente, normal na sociedade. Se a gente cumprisse essas leis de Deus, a gente não ia precisar de lei moral na sociedade, porque a gente já ia fazer isso, já seria uma coisa normal, não ia precisar ter a lei moral de Deus. Se a gente cumprisse, a gente não ia precisar de lei moral na sociedade. Bom, aí, prosseguindo no tema. Tá, então a gente entendeu o que é moral e qual que é a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Então também peguei uma questão do Livro dos Espíritos que vem explicar isso para a gente. É a questão 383. Se você lê as questões que tem antes dessa questão, são feitos questionamentos aos espíritos do motivo de o espírito ter que passar pela infância de novo. Se o espírito reencarnou, quer dizer que ele já passou pela infância antes. E aí, em umas questões anteriores, é perguntado, mas para que o espírito precisa? Se o espírito chegou numa determinada idade na vida anterior e desencarnou, por que ele não pode voltar e prosseguir daquele ponto que ele parou? E essa questão começa a explicar o motivo, então. Então, a questão 383, qual que é a utilidade para o espírito de passar pelo estado de infância? A resposta é a seguinte: encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe.
capazes de lhe auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de sua educação. Então a explicação é a seguinte: por que o espírito, quando reencarna, tem que passar pela infância? Porque esse estado, pela inocência da infância, o espírito vai estar mais suscetível a aprender coisas novas, a mudar todo aquele padrão que ele vem repetindo por vários anos, por várias encarnações. Então naquele estado infantil, ele está mais sujeito, ele está mais receptivo a ensinamentos novos. E para isso, os responsáveis por essa criança, por esse espírito, tem a responsabilidade de auxiliar nesse aprendizado. Quem é o responsável por esse aprendizado? Calma aí, não responde ainda, a gente vai chegar nisso. Tá? No estudo que a gente faz de segunda-feira, no estudo que a gente já conversou aqui algumas vezes, já comentou, a gente faz toda segunda-feira um estudo pela internet do livro Os Mensageiros. Então, o livro Os Mensageiros, ele foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Tem uma passagem que o André Luiz, ele narra uma conversa que ele teve com o espírito, onde é explicado para ele que tem espíritos que são responsáveis por auxiliar as crianças. Então, capítulo 30. Aí o André Luiz, nesse capítulo, ele está descrevendo uma conversa que ele teve com um espírito chamado Cecília, que ele descreve como uma jovem, e eles estão na colônia Campo da Paz. Aí a Cecília começa a relatar para ele que ela tem grandes tarefas de assistência aos recém-encarnados. E aí ela descrevendo para ele: nossa cidade prepara em média 15 a 20 reencarnações diárias. Então, por dia, 15 a 20 reencarnações. Torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados pelo menos um mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. Então aqui é mostrada a importância dos primeiros 7 anos, desde o nascimento até pelo menos os 7 anos, que é esse momento que o espírito está mais receptivo a novos ensinamentos. Bom, aí continuando, de novo, uma questão do Livro dos Espíritos, que vem reforçar para a gente a importância da educação da criança, da educação moral. Essa questão aqui está perguntando por que quando uma pessoa passa da adolescência, por que é observado que algumas pessoas mudam o caráter ou mudam a forma de agir. E aqui tem a explicação. A explicação é bem extensa dessa pergunta, eu procurei resumir e pegar os pontos mais importantes aqui que tem a ver com o tema. Então a pergunta é o seguinte: o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí a resposta é a seguinte: o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra da forma que era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Aí continua a resposta: as crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhe todos os aspectos da inocência. Então a explicação é a seguinte: Deus manda o espírito para reencarnar e volta na forma de criança, para que não venha toda aquela carga dos erros passados ou toda a lembrança dos erros que foram cometidos em vidas passadas. Deus reveste a criança com aquela inocência, com aquela... Quem é que consegue resistir à beleza de um bebê recém-nascido? Aquela delicadeza, aquela inocência. Então é explicado aqui que Deus passa esse aspecto de inocência para tirar a carga que o espírito vem trazendo dos erros, e ao mesmo tempo essa inocência é muito necessária para que os pais acolham aquele espírito que está reencarnando com muito amor, com muita afeição,
porque é a partir daí que vai nascer as condições para aquele espírito aprender mais e conseguir progredir. E aí aí que vem a explicação por que o espírito muda depois, quando passa da adolescência. A partir do momento que os filhos não precisam mais da proteção e assistência que tiveram durante 15 ou 20 anos, começam a mostrar o seu caráter real e individual. Então, por isso que é tão importante ter todo esse cuidado durante a infância, toda a questão da educação moral, de guiar esses espíritos que estão reencarnando da melhor forma possível. E ainda continua a explicação da pergunta, falando que a infância ainda ela tem uma outra utilidade, que ela deixa os espíritos brandos, os espíritos mais calmos. E aí, dessa forma, os espíritos ficam mais acessíveis aos conselhos de todos que estejam em volta deles, que devam ajudar eles a progredir. Então, o que a gente viu até agora, os pais, e como nós vimos também, os espíritos que têm incumbência de cuidar dessas crianças. E aqui, o que é reforçado, nessa fase, que se pode reformar os caracteres, ou então reformar as más tendências que o espírito traz há muitos anos, ou muitas encarnações, e é nessa fase que é possível reprimir essas más inclinações e mudar. E aí, para encerrar a resposta a essa pergunta, é assim que a Terezinha? Então, é assim que não é só útil, necessária e indispensável, mas ela é uma consequência natural das leis de Deus. Então, a consequência das leis de Deus que rege o universo. E aqui agora a parte mais importante dessa resposta. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada, que terão que dar contas depois dessa missão. Então, a responsabilidade dos pais. Bom, e continuando, eu pensei então, a gente já viu a questão da educação intelectual, da educação moral, tanto na sociedade como na parte que vem de Deus. Já entendemos a explicação do Livro dos Espíritos, aí eu comecei a pensar em formas de passar exemplos de como proceder com essa educação moral. E voltando para o nosso estudo de segunda-feira, tem alguns exemplos muito interessantes que foram passados, então achei muito interessante passar isso como um exemplo que a gente deva procurar seguir. Então, voltando aos livros mensageiros, no capítulo 34, o André Luiz ele começa a descrever uma visita que ele e companheiros dele fizeram no Rio de Janeiro. Então, ele descreve que ele foi visitar uma casa no Rio de Janeiro e ele começa a descrever a família que tem nessa casa. Então, é interessante ver a formação da família. Então, claro, cada família tem uma formação diferente, mas essa família especial ele descreve. Tem uma moça de 16 anos, um menino de 12, 3 meninas de 9, 7 e 5 anos e uma viúva na faixa dos 40 anos. Então aqui é interessante para a gente ter a ideia da família. No capítulo seguinte, ele começa a descrever que ele acompanhou um culto do Evangelho no lar daquela família. Então aqui um exemplo de educação moral, de como proceder com os filhos na questão do Evangelho. Aí o André começa esse capítulo descrevendo o seguinte: o mentor espiritual do André, ele já explica que tanto as meninas como a mãe são espíritos mais evoluídos que o menino. E aí ele confirma isso pelo visual, porque ele olhando a visão espiritual do André, ele já consegue notar a diferença. Que diferença que ele nota? O espírito das meninas é mais iluminado e o do menino é mais apagado, mais opaco. Então por aí ele consegue já ver que as meninas são espíritos mais evoluídos que o menino. E o que é interessante para a gente ver nisso? Como que é constituída uma família? Como que é feito o planejamento para constituir uma família? Então,
espíritos menos evoluídos são colocados juntos de espíritos mais evoluídos para conseguir aprender e evoluir também. Então, até nisso, a gente vê a lógica, a perfeição da lógica de Deus. Bom, continuando. O André também comenta que ele percebe, aí chega um determinado horário, a mãe chama todo mundo para participar do Evangelho, no culto no lar, no culto do Evangelho no lar. E ele percebe que as meninas vão com uma sensação de alegria participar daquilo que é o momento que elas gostam. E ele já percebe que o menino não. O menino não vai com alegria, ele vai por obediência, porque ele sabe que aquele momento ele tem que participar. Então já é um exemplo de educação. Ele foi educado para aquilo, ele sabe que ele tem que fazer aquilo. E com certeza aquilo vai ajudar ele futuramente. Uma outra coisa que o André chama a atenção é que ele percebe a naturalidade que todos sentem ao redor da mesa. Observando isso, ele consegue ver que é um costume comum da casa, que todos já fazem há muito tempo. E aí ele descreve como é que é feito esse culto no lar. Então, quem faz a prece inicial é a filha de 9 anos. Aí logo depois, a filha mais velha lê um capítulo de um livro doutrinário para fazer a abertura. E logo depois ela lê uma matéria de um jornal. Ela pega ao acaso e lê a matéria de jornal que é sobre uma jovem que cometeu suicídio. Então, o que é interessante aqui? Que além de estar sendo apresentado para as crianças o Evangelho, é trazido também questões atuais. Então foi trazida uma notícia de um jornal, de uma notícia triste, de uma jovem, que provavelmente até deve ser da mesma idade da filha mais velha, próximo, e até o André narra no livro, que a menina fica abalada ao ler a notícia, ela se sente comovida. Bom, aí logo depois, a mãe lê uma passagem do Novo Testamento, e depois ela faz um comentário sobre tudo que foi lido naquela noite. Então ela faz um fechamento sobre tudo e explica sobre o Evangelho, explica sobre o que foi passado e fala sobre a questão da notícia no jornal. Então explicando para as crianças que provavelmente aquela moça chegou àquele ato porque ela chegou num momento de desesperador. Ela ficou desesperada e não sabia como proceder. E ela aproveita para ensinar as crianças que se aquela moça tivesse mais fé, se ela tivesse buscado auxílio espiritual, provavelmente ela não chegaria naquela decisão trágica de tirar a própria vida. E aí ela termina falando da bondade do Mestre Jesus e que se nós procurarmos, Ele nunca vai nos desamparar. Bom, aí no próximo capítulo, no 36, então é tudo feito a descrição, um exemplo muito claro para nós de como deve ser o culto do Evangelho doméstico no lar, como os pais apresentar para as crianças o Evangelho, as passagens de Jesus e como ensinar com acontecimentos reais, como ensinar como aplicar as leis do Evangelho nesses acontecimentos. E seguinte, é narrado que a mãe deixa as crianças à vontade para conversar, então não tem que ser conversa a respeito do Evangelho, ela deixa a conversa livre. Então o que mostra para a gente? Que a mãe se abre para as crianças para o diálogo, e aí ela fica preocupada em ouvir cada criança e esclarecer as dúvidas de cada criança de acordo com a idade das crianças. E aí é descrito que a filha de 7 anos, ela faz uma pergunta. Ela fala: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez aqui em casa por dia? Por que só temos uma refeição por dia em casa? E aí ela até ela compara com a casa da vizinha, que ela sabe que tem mais refeições. E também ela fala que uma das irmãs mais velhas já comentou com ela que quando o pai era vivo, eles tinham mais refeições. Então, se a gente se colocar no lugar dessa mãe, como é que ela deve ter se sentido? Como é que ficou o coração dela em ouvir que a filha está passando fome? Com certeza porque eles têm dificuldade financeira. E o que a mãe aproveitou nesse momento? Ela aproveita para responder a questão da menina e
passar mais o ensinamento do Evangelho. Então ela fala, primeiro ela começa a explicar que não se deve subordinar todas as nossas necessidades às necessidades do estômago. Então ela já começa com essa lição. E ela fala quanto tempo que nós só temos uma refeição e todos nós estamos gozando de boa. E ela aproveita também para lembrar da memória do pai e fala, seu pai partiu antes de nós, é verdade, mas nunca faltou o necessário para nós. E até o André Luiz comenta no livro que o pai das crianças, né, ele está lá auxiliando elas espiritualmente, ele está lá junto com todo mundo. E aí ela continua falando, temos nossa casa, nossa união e amigos. E aí para finalizar ela fala, Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Então o que essa mãe está ensinando para a filha e para os filhos? Tem dificuldades na vida, tem problemas financeiros, tem, mas vamos olhar a parte positiva, estamos todos bem, gozando de boa saúde, temos o que comer. Pode não ter com abundância, mas tem o que comer. Então vamos ser gratos a Deus que Jesus protege e reconhece quem é grato. E aí o André faz um comentário interessante, que ele percebe que as meninas estão satisfeitas com a resposta da mãe. Elas estão absorvendo tudo que a mãe passa e estão satisfeitas. E ele até percebe, do ponto de vista espiritual, que elas estão trocando vibrações de muita luz. Só que o menino não. O menino está no canto dele de forma irônica. E aí o menino começa a fazer perguntas para a mãe, testando a mãe de forma irônica. E aí a mãe começa a responder. Só que cada pergunta que a mãe responde, ele retruca mais e faz perguntas de forma mais desrespeitosa com a mãe e de forma irônica. E é interessante que o André vai relatando que a mãe vai asseverando o tom de voz, ela vai mostrando mais autoridade na voz, mas sem se alterar, mantendo a calma. Bom, então ele começa a retrucar, começa a fazer várias perguntas, até que chega um ponto que a mãe responde, não vamos fazer por causa disso, disso. Aí ele chega, em certo momento ele fala, e se eu insistir nessa questão, o que vai acontecer? Então, essa resposta é primordial e que muitos pais nos dias de hoje acabam não fazendo. Então ela fala, se você insistir, ela responde com uma voz bem severa, se você insistir, você vai ser punido. Porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhos que Deus me confiou. Então ela está assumindo a posição dela de mãe e de educadora. Está ensinando, está dando justificativa, falando, tudo bem, você tem o direito de não aceitar o que eu estou falando, mas o dever de educar é meu. E se você não fizer o que eu estou te falando, você vai ser punido. E aí ela continua falando, se eu amo muito a vocês, eu preciso direcionar vocês para o caminho correto. Então, o que esse capítulo passa para a gente? A forma que a mãe tem de educar os filhos, de acordo com a necessidade de cada um, e um momento que é muito importante, que com certeza nas famílias de hoje em dia não acontece. Que momento que a gente para no dia para conversar com os filhos? Ainda mais hoje que tem televisão, tem celular, tem tablet, tanta coisa desviando a atenção, que momento que a gente para, vai conversar, ouve a necessidade dos filhos e fica aberto para esclarecer as dúvidas e principalmente para disciplinar, porque hoje em dia o que a gente vê por aí que é feito simplesmente à vontade, o que o filho quer é lei. Quem nunca foi, por exemplo, quando dava para ir antes da pandemia, quem nunca viu a imagem de uma criança que quer alguma coisa numa loja, que o pai e a mãe não dá, e a criança se joga no chão e começa a chorar? Então, o que é isso? Falta de disciplina, falta de educação moral, porque acima de tudo tem as regras de convivência ali que não poderia ser, e é uma falta
que os pais estão cometendo. Bom, aí, para encerrar, um comentário que eu quero fazer, que até para encerrar essa questão do livro Os Mensageiros. No final do capítulo, o André fala uma coisa muito bonita também, que ele se admira com aquela mãe. Por quê? Porque é uma mãe que se dirige à filha mais velha como amiga, às filhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Ou seja, ela não se alterou em nenhum momento, ele ficou provocando, mas ela não entrou naquela vibração, ela se manteve na posição dela e educou e ensinou, sem gritar, sem espernear. E também uma coisa muito importante, ela menciona punir. Punir quer dizer o quê? Castigar ou dar uma forma de ensinar, mas isso não quer dizer bater. Uma observação muito importante. Bom, para encerrar, também queria fazer umas observações aqui de algumas coisas que a gente ouve. Então, acredito que muita gente já ouviu, já lembro de ter ouvido, quando tem algum recém-nascido, então quando uma moça está grávida, tem aquela velha frase do foi Deus que quis, foi Deus que me deu, foi Deus que quis. Bom, primeiro, que essa frase é desnecessária, porque não acontece nada que não for da vontade de Deus. Então, se aquela mulher engravidou, justamente foi porque Deus quis. E é usada essa frase de uma forma assim de tirar a responsabilidade. Por exemplo, foi Deus que quis, então eu sou mãe, eu sou pai, mas assim, não foi culpa minha. Mas a gente sabe que não é assim, porque todo mundo sabe o que precisa acontecer para nascer uma criança, então não pode tirar a responsabilidade. E o que a gente aprendeu até agora, que eu passei até aqui, a responsabilidade é muito grande. E os pais vão ser cobrados disso, pode ter certeza. Se você não agiu da forma que tinha que agir, não educou, não disciplinou, você vai ser cobrado. Uma outra coisa muito importante para ser pensado, aquela questão que Deus me deu. Na verdade, Deus não dá, porque é só um empréstimo, como a gente aprendeu. Uma coisa que a gente tem que ter em mente: o filho não é nosso. Não é nosso filho, nossa filha. A carne gera carne. Então, para uma pessoa reencarnar, precisa ter um corpo de carne. Então, tudo bem. O corpo físico nasceu de um corpo físico. Mas o espírito não é gerado por outro espírito. Só quem cria espírito é Deus. Então, por isso que Deus nos empresta aquele ser para nós educarmos enquanto pais. Uma coisa para levar em consideração, realmente, mais uma vez: Deus concedeu os filhos para nós por empréstimo, e nós vamos ser muito cobrados por isso, se não agirmos de acordo. Responsabilidade da criação, como já vimos aqui, então reforçar, é dos pais. Então não é só do pai, não é só da mãe, a responsabilidade é dos pais. Não é responsabilidade da avó, do avô, do tio, da tia, da professora, da tia da escola. Todas essas pessoas podem ajudar, devem ajudar, e é muito bom para a criança, mas a responsabilidade é dos pais, e está muito claro pelas lições do Evangelho. Então, algumas coisas que a gente não pode fazer, não deve super proteger, porque, como a gente viu, tem que educar para agir em sociedade, para seguir as leis morais. De novo, não deve dar liberdade em excesso, deve educar com responsabilidade e disciplinar. Porque eu acho que nos dias de hoje é o que está faltando, que está mais difícil, porque acaba se dando muita liberdade. Bom, e para encerrar, algumas frases para a gente sempre refletir e lembrar. Na questão da educação dos filhos, da educação moral, tem um momento, então, como a gente viu também nos exemplos do livro Os Mensageiros, tem um momento sagrado de ouvir, um momento inspirador de aconselhar, um momento caridoso de acolher, um momento difícil de dizer não, mas muitas vezes o não ensina muito mais do que vários sims, e o momento principal, que é o de ter fé e confiar.
porque nada é por acaso. Se estamos nessa família, um planejamento muito grande foi criado, foi feito para ter essa família. Os espíritos estão reunidos ali, não foram reunidos por acaso, tudo tem um motivo e um objetivo de ser. Então temos que seguir firme, né, com essa consciência. Bom, então é isso que eu tinha para passar. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Gostaria de convidar quem tiver interesse de estudar o livro Os Mensageiros ou de participar do estudo com a gente de segunda-feira, está aberto. É só nos contactar que nós vamos trazer uma pessoa interessada para começar o estudo. Então a gente vê que o estudo é muito interessante e para mim é uma coisa muito interessante. Lógico que tem as intuições, mas todos esses capítulos que eu fui comentando no livro Os Mensageiros foram partes que eu lembro que eu via, me chamava a atenção e ficava lá. E quando chegou esse tema para mim, essa sugestão de tema, é uma coisa tão interessante que são pontos que aparentemente estão soltos, mas quando eu comecei a ler esse tema, comecei a juntar tudo e vi como que se encaixava tão perfeitamente. E para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a Ângela, me ajudou muito mais uma vez na preparação, no estudo, forneceu material de estudo também. Então a Ângela é uma amiga muito prestativa, que ajuda muito no meu aprendizado. Então muito obrigado, boa noite a todos. Eu vou pedir para o Ezequiel fazer o encerramento para a gente aqui, fazer as vibrações e o encerramento novamente. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Anderson. Esse tema é muito importante na nossa relação, pais e filhos, que o primordial, nós poderíamos até ficar falando aqui a noite toda, mas o primordial nessa relação pais e filhos, educadores educando, é o bom exemplo. O bom exemplo é o primordial para que elas tenham, né, um rumo, um norte, para que elas possam trilhar caminhos bons. Então nós vamos agradecendo ao Anderson, nós vamos buscando elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, nosso Pai, e fazemos as vibrações da noite de hoje, explicando que vibrações é nós emitirmos bons pensamentos, visualizarmos boas situações, para que as nossas energias salutares possam chegar a todos aqueles que nós aqui falarmos na noite de hoje. Então, nós vamos vibrando muita paz e muito amor, muita concórdia e muita união a essa casa que nos acolhe, que ela possa continuar firme e valorosa para nos receber de braços abertos quando nós a procurarmos. Vamos dar muita paz e muito amor a todas as casas de oração, para que elas continuem também recebendo a todos que a elas procurem, vibrando muito amor, muita paz a todos os orfanatos, os asilos, hospitais e casas de recuperação. Que todas as pessoas que as busquem possam também ser recebidos de braços abertos, para que possam ser acolhidas, para que possam serem recebidas de uma forma bem bacana. Vamos vibrando a todos os trabalhadores do bem, vibrando também a nós, todos os trabalhadores do bem, que nós possamos continuarmos no caminho que nós escolhemos de autoeducação espiritual, vibrando também a todos os nomes das caixinhas de vibrações que estão ali na porta, que nós possamos emitir nossos melhores pensamentos, que nós possamos emitir pensamentos salutares para que eles possam ser acolhidos em nossos corações. Então nós vamos dando por encerrada a nossa noite de hoje, agradecendo a Deus por mais uma vez,
por nós aqui estarmos sendo recebidos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. E agora nós vamos dar continuidade à noite de hoje ao nosso passo. Graças a Deus. Aqui uma ordem, né?